Todos nós precisamos de algum conforto em nossos momentos finais na Terra. É por isso que animais têm sido usados em hospitais por décadas. Eles fornecem o apoio emocional tão necessário em nosso momento de maior necessidade. A história de Oscar, o gato, é uma jornada incrível que ilustra como um ser aparentemente desinteressado pode se tornar um símbolo de esperança e consolo em um lugar onde a morte é uma presença constante. Em 2005, Oscar começou a trabalhar em uma casa de repouso especializada no tratamento de pacientes com Alzheimer, Parkinson e outras doenças incuráveis. Sua chegada ao centro, junto com outros 5 gatos, não passou despercebida. A equipe estava ansiosa para ver como os pacientes reagiriam à presença de felinos em sua jornada final. O início de Oscar como terapeuta não foi promissor. Ele não parecia disposto a se envolver com as pessoas, preferindo seu próprio espaço e frequentemente se escondendo em cantos remotos da instalação. Enquanto outros gatos poderiam se aproximar dos pacientes, Oscar mantinha uma postura distante, resistindo às tentativas de interação. Era difícil acreditar que ele teria um impacto significativo na vida dos pacientes. Dr. David Dova, um pesquisador da Universidade Brown, estava conduzindo um estudo sobre demência na Steerhouse. Embora sua pesquisa não estivesse diretamente relacionada à terapia animal, ele estava interessado em observar como os pacientes reagiriam à presença de Oscar e seus companheiros felinos. David era um homem sério, mais inclinado à discussão científica do que à conversa casual. E ele se concentrou em sua pesquisa com determinação. O trabalho de David envolvia entender a demência e como retardar a perda de memória. A Steerhouse era um ambiente ideal para suas pesquisas, pois contava com uma unidade especializada no tratamento da demência. Isso proporcionava a David o acesso a pacientes e funcionários que eram especialistas no tratamento da doença. Ele estava equipado com o conhecimento e os recursos necessários para conduzir sua pesquisa de forma eficaz. Oscar entrou na vida de David durante o 2º ano de seu estudo. A princípio, a presença de Oscar não causou grande impressão em David, pois seu foco estava na pesquisa e não na terapia animal. No entanto, David estava curioso para ver como os pacientes reagiriam à presença dos gatos. Aos olhos de David, Oscar e seus companheiros felinos eram apenas mais um elemento na Steerhouse. Ele não podia prever que Oscar logo se tornaria o foco de sua atenção e de muitos outros. Embora Oscar inicialmente mantivesse uma distância dos pacientes e da equipe, algo estranho começou a acontecer após o 1º ano. Oscar parecia escolher momentos específicos para se aproximar das pessoas. Ele se aproximava especialmente daqueles que estavam no fim de suas vidas. Em alguns casos, ele visitava pacientes que morreriam dentro de horas. No início, todos na Steerhouse acreditavam que isso era uma estranha coincidência, inclusive David. No entanto, à medida que Oscar continuava a prever a morte com precisão, a atmosfera na casa de repouso começou a mudar. Oscar já havia previsto mais de 30 mortes quando David decidiu investigar o fenômeno. A princípio, David estava cético e suspeitava que poderia haver uma explicação lógica para o comportamento de Oscar. Ele considerou a possibilidade de que os funcionários inadvertidamente sinalizassem a Oscar quando a saúde de um paciente estava deteriorando, ou que os relatórios fossem influenciados pelo viés de confirmação. Para resolver o mistério, David projetou um experimento rigoroso. Ele isolou as variáveis, observou atentamente o comportamento de Oscar e acompanhou as mortes dos pacientes em relação às suas interações com o gato. O que ele descobriu foi surpreendente. Em várias ocasiões, Oscar foi se sentar ao lado de pacientes que faleceram em questão de horas. À medida que David analisava mais profundamente, ficou claro que as descobertas não podiam ser atribuídas a meras coincidências. O resultado do experimento foi chocante. Oscar previu com sucesso mais de 20 mortes consecutivas. David documentou suas descobertas e submeteu seu estudo a um prestigioso jornal científico, que o aceitou para publicação. A teoria de David era que os seres humanos poderiam estar liberando algum tipo de substância química quando estavam prestes a morrer, e Oscar era sensível a essa mudança. Enquanto David estava focado em encontrar uma explicação científica para o fenômeno, outros começaram a especular sobre a natureza sobrenatural das habilidades de Oscar. Alguns acreditavam que ele tinha a capacidade de transitar entre os mundos,
ou que possuía um sexto sentido que o conectava a moribundos. David não compartilhava dessas crenças, mas reconhecia que as habilidades de Oscar eram extraordinárias e desafiavam a explicação convencional. As habilidades de Oscar deixaram de ser apenas uma curiosidade local e se tornaram um tópico de discussão nacional. Oscar era chamado de o Anjo da Morte pelos moradores locais, e sua presença era temida e reverenciada. A equipe da Steer House passou a seguir os movimentos de Oscar como um indicador das últimas horas de um paciente. Se ele escolhesse se aconchegar ao lado de alguém, era um sinal para a família se despedir. Oscar proporcionou preciosos momentos finais a muitas famílias que não podiam estar presentes ou que tinham dificuldades em se conectar com seus entes queridos, devido a distúrbios de memória. Sua presença, independentemente do relacionamento que os pacientes tinham com ele, trouxe conforto e companhia nos momentos finais. No entanto, o tempo finalmente alcançou o próprio Anjo da Morte. Aos 17 anos de idade, após facilitar as passagens de centenas de pessoas, Oscar faleceu. Não houve previsão para sua morte, mas ele passou seus últimos momentos ao lado das enfermeiras e médicos da Steer House, incluindo David. Oscar, o gato relutante que se tornou um símbolo de conforto e consolo, deixou um legado duradouro. A história de Oscar é uma lembrança poderosa de como a empatia e o apoio podem surgir de lugares inesperados. Seu legado permanece não apenas como um fenômeno científico intrigante, mas também como um exemplo do impacto que um ser aparentemente indiferente pode ter na vida das pessoas em seus momentos finais. Oscar provou que o conforto pode ser encontrado nas formas mais inesperadas, e seu nome continuará a ser lembrado como aquele que trouxe consolo àqueles que mais precisavam. Então, comente abaixo o que achou dessa história. Obrigado por assistir e até a próxima.